Muito bem, vamos então ver aqui a modelagem das tabelas do grupo financeiro. Você já viu, né, que houve essa modelagem lá no Siscom, tá? Nós vamos então pegar as tabelas do Siscom, né, vou apresentar novamente para vocês. E eu não vou, tipo, colocar cada tabela, colocar cada campo em cada tabela, né, porque é um processo demorado, né? O princípio básico de colocar aqui as tabelas, os campos e fazer as vinculações, você já viu como é que funciona, né? Para fazer essa modelagem do grupo financeiro aqui, ó, colocar cada tabela, colocar cada relacionamento, para colocar os comentários em cada um dos campos. Você vai ver que todos os campos já estão com seus comentários. Olha. Isso aqui foi um processo de mais ou menos 6 horas, tá? Então, tipo, 6 horas de videoaula mostrando isso daqui ficaria muito cansativo, não faz muito sentido, né? O que eu vou mostrar então para você é quais são as tabelas que nós temos aqui para o grupo financeiro, quais são os relacionamentos, né? E alguns dos comentários, principalmente aqueles que têm a ver com o layout das telas que nós vamos construir, tá? Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui, né, esse aqui é o DER do Fênix. Você está observando que eu aumentei o espaço dele, tá? Como foi que eu aumentei? Eu vi aqui em Model, Propriedades e Tamanhos do Diagrama e coloquei ele para ser, ó, largura de 9 páginas por altura de 6 páginas, tá? Então ele está 9 por 6. Cliquei em OK e ele deixou desse tamanho aí. Daí, lá no cantinho aqui, ó, eu deixei as tabelas dos cadastros, mas aquelas tabelas soltas, né, que são usadas ali apenas para consulta, tá? Tabela do CEP, NCM, CFOP, Estado e Município, as tabelas CST, a tabela CSOSN e a tabela do KNAI. Daí aqui para o meio do, mais ou menos no meio do modelo, né, eu trouxe as tabelas do cadastro, as demais tabelas do cadastro, elas estão bem aqui, tá? E aqui acima eu coloquei as tabelas do grupo financeiro, tá bom? Daí aqui em volta das tabelas do cadastro eu vou montando os demais módulos, né? NFE, compras, estoque, tá bom? A gente deixa do cadastro ali no meio, porque elas meio que vão se relacionar aí várias vezes com as outras tabelas que vão estar em volta delas, tá? Muito bem, deixa eu dar uma aumentada aqui. Aumentei aqui para 60%, então tá aqui, ó. As tabelas dos cadastros estão aqui. Tá? Aqui está o grupo pessoa. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Aumentar aqui para 70. Pronto, tá aqui o grupo pessoa. Abaixo do grupo pessoa está o grupo produto. Esse grupo produto ele tende a aumentar, ele vai receber mais tabelas com o tempo, né? Quando nós formos aumentando a quantidade de módulos, nós vamos incrementando também as tabelas aqui, tá? Daí eu tenho aqui o grupo colaborador, o grupo financeiro e o grupo empresa. Muito bem, você vai ver, né, quando eu fizer a atualização no repositório, que todas as tabelas agora já estão com os comentários em todos os campos, tá? Então, se você vir aqui em setor, por exemplo, você vai ver lá nome, descrição, estão lá os comentários, tá bom? Você vê aqui em colaborador, vai ver que tem todos os comentários em colaborador, tá? Enfim, todas as tabelas estão com os comentários para que você consiga gerar os servidores e o cliente, né? E o Flutter, tá? A aplicação cliente no Flutter. Mas nós vamos analisar agora as tabelas do grupo financeiro, tá bom? Vou começar então com essas 3 tabelas aqui, ó, que estão mais próximas aqui da tabela banco conta caixa, né? Você sabe que nós temos aqui o banco, né, o cadastro do banco. Daí vinculado ao banco eu tenho a agência e vinculado à agência eu tenho uma conta caixa. Nessa tabela conta caixa eu vou cadastrar as contas bancárias e os caixas internos da empresa. A empresa tem um caixa por departamento, né? Ela libera ali uma grana para
para o departamento pode gastar o dinheiro que tem naquele seu caixa, tá? Então as despesas, né, e as receitas, elas são lançadas naquele caixa, tá? Por isso que o nome da tabela é banco conta caixa, que pode ser uma conta bancária, né, uma conta corrente, uma conta investimento, uma conta poupança, enfim, uma conta que está no banco que serve para receber pagamentos e para fazer pagamentos, né, para receber dinheiro e para fazer pagamentos, e um caixa que também pode funcionar dessa forma, ele pode ser utilizado para fazer pagamentos e para receber dinheiro, tá? Pronto, vinculado a essa tabela, eu tenho a extrato conta banco. Essa tabela extrato conta banco, é nela que nós vamos importar os dados do extrato bancário, tá? Então ela é vinculada diretamente ao conta caixa. Veja que ela é vinculada ao conta caixa como um local. Ó. Significa o quê? Que eu vou criar uma tela para o extrato conta caixa e que nessa tela nós vamos ter um lookup. Nós vamos fazer o import, né? Pegar o ID da conta caixa vinculada àquele extrato, tá? Daí no extrato nós vamos ter o mês e o ano, né? Nesse mês e ano nós vamos lá colocar, vamos utilizar uma máscara, né? Uma máscara mês-ano, tá? Depois que eu fiz aqui, ou no decorrer da modelagem do financeiro, eu encontrei mais alguns pequenos detalhes para o nosso gerador de código, e essas alterações eu fui fazendo aqui na nossa aplicação, tá? Então lá em máscara, ó, tem mais uma máscara agora, mês-ano, tá? Tá lá no finalzinho. É bom até que ela fique depois aqui de telefone e deixe essas máscaras de valor para o final, tá? Vou até alterar isso daqui depois, tá bom? Ela vai aparecer aqui depois de telefone e valor, quantidade de taxa ficam lá para o final, tá? Eu também coloquei aqui um comentário para o campo. Então o JSON agora ele vai ser gerado com esse comentário aqui, ó. E o que é esse comentário? É o comentário que normalmente nós colocaríamos aqui para o campo, tá? Então aqui, histórico. O que é o histórico? Então se você tiver a necessidade de explicar o que é isso daqui, né, posteriormente, de repente você vai gerar uma documentação em cima do banco de dados, você coloca o comentário aqui, ó, tá? Que no caso da ferramenta ele entra aqui, ó, comentário para o campo, tá bom? Não é utilizado no gerador para gerar nada esse comentário, tá? Ele só fica aí porque quando eu comecei a fazer a modelagem, teve alguns campos que eu quis colocar este comentário. Pô, esse campo serve para quê? Eu gostaria de colocar um comentário. Mas como eu já estou utilizando o comentário para fazer esse objeto JSON aqui, né? Eu então criei um novo atributo dentro do objeto JSON chamado comentário para eu armazenar o comentário do campo, tá? Muito bem. Esse extrato bancário aqui, ó, como é que ele vai funcionar? Nós vamos pegar um arquivo do banco, que vai ser um arquivo no formato OFX ou OFC, tá? É um formato aí, são formatos internacionais, e nós vamos importar esse extrato, tá? Por conta disso, eu vou colocar aqui no Trello, ó, em To-Do, vou abrir um cartão e vou colocar assim, ó, grupo financeiro, extrato banco. Vou colocar uma observação assim, pesquisar sobre widgets, sobre importação de arquivos no Flutter. Pronto, vou deixar só essa observação aqui, tá? Como é que a gente vai fazer para importar esse arquivo lá na aplicação? Será que já tem um widget pronto para isso? Será que o Flutter já tem um widget padrão? Será que a gente vai utilizar uma biblioteca à parte? Como é que funciona essa questão da importação de arquivos no Flutter? Vou até editar aqui. No extrato bancário, será preciso importar um arquivo OFX ou OFC. Pronto. Daí pesquisar sobre a importação de arquivos no Flutter. Então, ele já fica aqui no To-Do, ó, tá? Já está no A fazer, né? E você já pode dar dando uma olhada nessa questão, tá? Então, quando nós importarmos o extrato ele vai trazer esses dados aqui, ó. Valor, documento, histórico, data do balancete, data do movimento,
Daí a gente armazena o mês e o ano, tanto aqui para facilitar consultas, como o mês e o ano separado. Temos uma observação aqui, um campo no caso, né? Para marcar se esse valor ele já foi conciliado ou não, né? Então, se for um crédito, aí a gente vai conciliar com contas a pagar, se for um débito, a gente vai conciliar com contas a receber, né? Muito bem, e aqui uma observação para cada um dos lançamentos do extrato bancário, tá? Essa então é a tabela extrato bancário. Do lado aqui eu tenho o fechamento caixa-banco. Fechamento caixa-banco, para que serve essa tabela? Se você entrar nas tabelas e clicar nesse botãozinho aqui, ó, você vai ver que tem um comentário para a tabela, tá? Armazena os dados de um fechamento mensal. É como se fosse os dados de um balanço financeiro, isso daqui, tá bom? Novamente ela vai armazenar o ID da conta caixa, é local, então é uma telinha separada. Daí vai ter a data do fechamento, o mês e o ano, saldo anterior, total de recebimentos do mês, total de pagamentos do mês, o saldo da conta, o valor de cheques não compensados e o saldo disponível, né? Então, de repente, você olha lá para o saldo da conta, tem R$5.000, mas aí tem 4.500 de cheques não compensados. O saldo disponível é 500. Tem 4.500 de cheques que vão entrar daqui a pouco, né? Pode até ser que o cheque nem tenha sido compensado, mas já esteja vencido, tá? Então, por isso nós temos aí o saldo da conta e o saldo disponível, né? Isso que vai aparecer num relatório chamado demonstrações financeiras, tá? Essas tabelas, né, que nós estamos analisando aqui, elas são as tabelas que formam o grupo financeiro, tá? Se você vier aqui, ó, na imagem do T2TRP Fênix, você vai ver que tem um bloco ou um grupo financeiro, tá? Então aquelas tabelas elas vão servir para o contas a pagar, contas a receber, controle de caixa e bancos, tesouraria, fluxo de caixa e conciliação bancária, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 módulos que nós estamos modelando aqui, que eu estou mostrando para você a modelagem, tá? Do grupo financeiro completo, tá bom? Muito bem, então essas duas aqui eu armazeno o extrato, armazeno o fechamento, né? Logo acima aqui eu tenho o lançamento a receber, tá? O lançamento a receber ele está vinculado aqui à natureza financeira e está vinculado ao documento de origem, tá? Deixa eu abrir primeiro a natureza financeira, né? A natureza financeira ela é uma tabela que vai armazenar aí as contas mais perto do dia a dia dos usuários, como está mencionando aqui, ó. Tem alguns exemplos aqui para baixo, tá? Para o caso de contas de receita, você vai utilizar o padrão 1000 e alguma coisa, 1001, 1002, 1003 e por aí vai. E para as contas de despesa, o padrão 2000 e alguma coisa, né? 2001, 2002, 2003 e por aí vai, tá? Então aqui você coloca o código da conta, né? Por exemplo, 1001 é uma receita, né? Aluguéis. 1002, uma outra receita, falando do ponto de vista de uma pessoa física, salário, tá? 2001, energia. 2002, telefone. 2003, por aí vai, tá? Então nós vamos classificar as despesas e as receitas dentro dessa tabela natureza financeira, tá bom? Lá no módulo contábil vai existir também uma classificação, mas lá vai ser uma classificação contábil, para o plano de contas contábil, tá? Essa classificação de natureza financeira é uma classificação mais perto do empresário, mais perto do administrador, não do contador. Depois pode existir uma vinculação entre natureza financeira e plano de contas contábil, tá bom? Então aqui nós colocamos a descrição da natureza, aqui o tipo dela, o tipo vai ser receita ou despesa, ó, tá? E aqui a aplicação, tá? Informe a que se destina a natureza financeira, tá bom? Muito bem, então toda vez que a gente fizer um lançamento a receber, nós vinculamos esse lançamento a uma natureza financeira, tá? No lançamento a receber, quais são os dados que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o ID da natureza financeira, tenho o ID do cliente e tenho o ID do documento de origem. Então tá, vamos dar uma olhadinha então nesse documento de origem para ver o que é ele, ó. Tá logo aqui, tá bom? Lembrando que a natureza financeira tem uma tela só para ela, né? Vai ter que ser cadastrada, né? Todas as naturezas financeiras. Documento de origem também tem uma tela só para ele. Vão ser cadastrados os documentos de origem. Vamos dar uma olhadinha aqui na
no comentário dessa tabela. Tabela para cadastro dos tipos de documentos que podem gerar contas a pagar ou receber. Por exemplo, nota fiscal, boleto, recibo, etc. O campo sigla pode receber valores tais como NF, cheque, NFE, DP, NP, CT, CT, CF, cupom fiscal e por aí vai. E o campo descrição recebe os valores, né? NF, nota fiscal. BL, boleto, né? BL seria a sigla, tá? RC, se tiver aqui em cima, seria recibo e por aí vai, tá? Aqui você coloca um código, né? Para o documento de origem, 001, 002, 003, ou pode ser um código que você mesmo invente aí na sua empresa. Aí vem a sigla para ele e aqui vem a descrição para esse documento. Essa é uma nota fiscal de serviço, essa nota fiscal eletrônica, esse é um boleto que vem junto com o recibo e por aí vai, tá? Ok, então toda vez que você for fazer um lançamento a receber, ó, todas as vezes você tem que fazer a vinculação do documento de origem, tá? O documento de origem ele é not null, ó. Ele é local, significa que na tela do lançamento a receber eu vou importar um documento de origem como um lookup. A natureza financeira também é local, então eu vou ter um lookup aí para importar a natureza financeira. E o cliente também é local, tá? Eu vou ter lá um campo de lookup, veja que ele está preenchido aqui. Eu vou ter um lookup na tela para importar o cliente, né? Então é uma tela mestre detalhe essa daqui, né? Cujo detalhe é a parcela a receber, tá? Que tem 3 campos de lookup. Daí vem a quantidade de parcelas, né? Essa quantidade de parcelas você informa na tela e ele gera para você as parcelas nessa tabela de detalhe aqui embaixo, tá? Daí vem o valor total, o valor a receber, a data de lançamento, o número do documento que gerou esse contas a receber, a data do primeiro vencimento, a taxa de comissão e o valor da comissão e o intervalo entre as parcelas, tá? Então vamos dizer que você tem uma conta a receber, né, de R$1.000 e essa conta será recebida em 10 parcelas, tá? Sendo que a primeira parcela é para o dia 1º de maio. Então você vai colocar aqui, ó, 10 parcelas, R$1.000, total a receber R$1.000, pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Coloca R$1.000 também. Data de lançamento, a data que você está fazendo o lançamento. Número do documento, o documento que deu origem a essa conta a receber. Primeiro vencimento, 1º de maio. Taxa de comissão, teve algum vendedor que vendeu isso daí para ter a taxa de comissão dele? Se teve, vai ser lançado aqui. Intervalo entre as parcelas, 30. Significa o quê? Que a primeira parcela que foi gerada aqui vai ser no dia 1º de maio. A segunda parcela vai ser no dia 31 de maio. A terceira parcela vai ser no dia 29 de abril, 30 de abril, por aí vai. O sistema ele vai gerando os vencimentos de acordo com o intervalo entre as parcelas, tá? Daí você diz assim, pô, é legal isso daqui, né? O cara colocou no dia 1º de maio, colocou de 30 em 30 dias, então outro vencimento vai ser no dia 31 de maio, e o outro vai ser no dia 29 de abril. É interessante, mas eu gostaria que tivesse a opção de ter um dia fixo. O cara vai dizer, não, eu quero pagar todo dia 20. Então, 20 de maio, de 20 de maio para 20 de abril são 31 dias. De 20 de abril para 20 de junho são 30 dias. Abril tem 30 dias, maio tem 31, fevereiro tem 28, às vezes tem 29. Normalmente, né, a data do vencimento de uma conta, quando ela é parcelada, fica sempre no mesmo dia, tá? Concordo. O que é que nós vamos fazer aqui então? Vamos colocar aqui um outro campo, ó. Vou chamar esse campo de dia fixo, tá? E vou colocar um char2 para ele. Poderia ser um inteiro, tá? Mas eu vou colocar um char2 aí para ele. Tá? Daí o que é esse dia fixo aí? A gente vai vir aqui, ó. Dia fixo. Agora eu estou gerando o comentário que vai ficar aqui embaixo, meu objeto JSON, tá bom? Vou copiar e vou colar isso daqui. Informe o dia fixo para o
pagamento, né? Na verdade, para o recebimento, que aí a gente está no contas a receber aqui, né? Ele é um text form field, o teclado é numérico, e aqui em cima eu vou colocar um comentário, tá? Caso preenchido, gerará as parcelas para esse dia fixo, independente do intervalo entre as parcelas, tá? Do intervalo entre parcelas. Vou clicar aqui, ó, gerar JSON, e vou trazer o objeto para cá. Antes de eu trazer para cá, deixa eu mostrar esse objeto para você aqui. Então veja lá, ele tem label dia fixo, label text dia fixo, do tipo dia fixo, hint text informe dia fixo para o recebimento. Caso preenchido, ó, comentário aqui. Caso preenchido, gerará as parcelas para esse dia fixo, independente do intervalo entre parcelas. É um text form field, o teclado vai ser numérico, né, lá no Flutter, e não tem máscara, tá? Lembrando que esse comentário aqui não vai ser usado pelo gerador. A gente não precisa dele, ele é apenas para ser armazenado aí para caso um dia, né, nós queiramos fazer aí algum manual, alguma documentação em cima do banco de dados. E claro, às vezes você tem uma dúvida para que é aquele campo, então você vem direto nesse comentário para você tirar essa dúvida. Eu vou ser desenvolvedor, tá? Vou colocar aqui então o objeto. Eu vou aproveitar, eu tenho também um lançamento apagado do lado de cá, ó. Esse lançamento apagar também vai receber esse dia fixo, tá? Então vamos colocar aqui, dia fixo, char 2. Muito bem. E aqui, ó, eu colo o mesmo objeto, sendo que no hint text eu vou colocar informe o dia do pagamento. Informe o dia fixo para o pagamento, tá? O restante é igual. Tá? Dia fixo, dia fixo, dia fixo e pronto. Fechei, salvei. Então, esse foi o processo que eu fiz para todas as tabelas aqui, tá? Utilizando a ferramenta, né? Pensando em como seria a tela e colocando os comentários em cada uma das tabelas aqui, tá bom? Voltemos então para o lançamento a receber. No lançamento a receber, então, nós temos esses campos, como você viu, né? Daí, depois que nós informarmos esses dados, nós vamos clicar em um botão lá da tela e ele vai gerar para a gente as parcelas, tá? E onde é que ele vai gerar as parcelas? Ele vai gerar as parcelas aqui, ó. Parcela receber. Vamos dar uma olhadinha primeiramente no comentário. Tabela que guarda as parcelas para recebimento. Caso o recebimento seja efetuado de uma vez, a tabela lançamento e receber gerará uma parcela que será recebida e a mesma será armazenada nessa tabela. Às vezes você tem um lançamento que não existem parcelas para ele, né? É um lançamento à vista, por exemplo. Neste caso você terá o lançamento e uma parcela vinculada a ele, como se fosse uma coisa só, tá bom? O que é que eu tenho então em lançamento a receber? Tenho muita coisa vinculada aqui a ele, né? Primeiramente eu tenho o lançamento a receber, que é o pai dele. Veja que ele é inverse, significando que essa parte aqui, ou essa tabela, vai estar numa aba, tá? É uma tela mestre detalhe. Quando você vê inverse aqui, lembre, por exemplo, de pessoa, endereço, pessoa, telefone, tá? Esse inverse aqui significa, então, que essa parte da tela ficará dentro de uma aba, tá? Daí eu tenho um vínculo aqui com outras 4 tabelas, ó. O status da parcela é local, então é um lookup dentro da parcela a receber, né? Tipo de recebimento é local, então é um lookup. A conta caixa é local, então é um lookup. E o cheque recebido é um local, então é um lookup, né? Vamos lá. Status da parcela. Quem é o status da parcela? Tá aqui, ó. Esse é o status da parcela, tá? O status da parcela menciona que a parcela pode ser, está com esses status: aberto, quitado
quitado parcial, vencido ou renegociado, tá bom? Nós vamos colocar essas situações aqui, ó. Já vem com essas situações, inclusive. Daí vem aqui a descrição e aqui o procedimento para cada uma das situações que você cadastrar. Você vai ver que lá no DER do Siscom, além do parcela receber, nós temos uma outra tabela chamada parcela recebimento, tá? Por que isso? Porque caso nós tivéssemos aqui uma parcela e ela fosse quitada parcialmente, nós íamos controlando os recebimentos numa outra tabela. Então aqui para facilitar as coisas, eu não vou utilizar essa parcela recebimento, vou usar apenas uma tabela, a parcela receber. Vamos dizer então que aquela parcela venceu, né? A parcela recebeu. O cara chegou para pagar a parcela está vencida. Então ele vai colocar aqui o valor do juro, da multa, tá bom? Vai aplicar um desconto, de repente tem. Enfim, ele vai colocar todos os dados daquela parcela aqui. Digamos que a parcela está vencida e aquele cara quer pagar de forma parcial essa parcela. Ele vai colocar aqui, vai selecionar aqui o status da parcela, uma baixa parcial, tá? Vai colocar o valor que ele recebeu e nesse momento, por conta desse status aqui, o sistema vai lançar outra parcela com o restante da dívida, mas vinculada ao mesmo lançamento. Então nós não vamos ter a necessidade de ter aquela outra tabela, vamos diminuir a nossa complexidade. Quanto mais fácil, melhor para a gente, mas com as mesmas características, os mesmos requisitos, né? Pronto, então é para isso que serve aqui o status da parcela, tá? Daí eu tenho o tipo de recebimento, né? Veja que eu tenho o tipo de recebimento bem aqui, ó. Está vinculado a essa tabela aqui. O que é que faz o tipo de recebimento? Tabela que armazena os tipos de recebimento, dinheiro, cartão, cheque e por aí vai, tá? Ela já vem com esses tipos padrões aqui, ó, dinheiro, cheque e cartão, tá bom? Muito bem. Então, no momento que eu estiver fazendo o recebimento, eu vou ter que informar qual é o tipo de recebimento, se é dinheiro, se é cartão ou se é cheque, ou outro tipo de recebimento qualquer, caso exista, né? Caso tenha sido cadastrado pelo usuário, tá? Se o tipo de recebimento for cheque, né, nós vamos ter que abrir uma opção para o usuário informar os dados desse cheque recebido aqui, ó, tá? A gente vai ter que abrir uma janela à parte e o usuário vai informar os dados do cheque, né? CPF, CNPJ, nome, código do banco, de agência, conta, número, data de emissão, bom para quando, data da compensação, valor do cheque, enfim, os dados de um cheque. Estão todos aqui, ó, nesse cheque recebido. E ele tem vínculo com pessoa, que é um vínculo local, né? Pode ser que esse cheque que você esteja recebendo seja do próprio cliente. Então esse cliente provavelmente já vai estar cadastrado no banco. Você vai, através desse lookup, pega os dados do cliente e importa os dados dele para cá. Mas pode ser também que esse cheque recebido seja de um terceiro, né? O cara está com uma dívida, ele vem pagar com o cheque do pai dele, da mulher dele, do sogro, do amigo. Então os dados dessa terceira pessoa não estão cadastrados na sua base de dados do cliente, né? O que você vai fazer então? Você procura pela pessoa, ela não está lá, você coloca os dados do cara aqui, ó. Os dados do portador, não do portador, do emissor do cheque, aqui na tabela cheque recebido, tá? Perceba que pessoa não está marcado not null aqui, então ela pode ficar nula. Não é obrigatório esse relacionamento. É para facilitar a nossa vida, tá bom? Muito bem. Então, continuando aqui na parcela receber, nós já informamos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, informamos o status da parcela, informamos o tipo de recebimento, informamos a conta caixa. Se teve cheque ou não, a gente vai informar aqui. Veja que pode ser nulo, ó, tá? Conta caixa é obrigatório, tipo de recebimento é obrigatório, status da parcela é obrigatório. O cheque recebido não, pode ser que não tenha sido cheque, né? Cada vez menos a necessidade de utilização de cheque, cada vez menos pessoas estão utilizando cheque aí no Brasil, tá? Então, mas ainda assim nós temos aí esse requisito, né? Algumas pessoas ainda utilizam, então por isso nós temos esse requisito ainda aqui na aplicação, tá? Ok, aí vem aqui o número da parcela. O número da parcela foi gerado automaticamente lá em cima, né? Nós sabemos que no lançamento e receber tem lá quantidade de parcelas. Se você colocou 10 parcelas, ele vai gerar 10 parcelas dentro dessa tabela aqui, tá? Então o número de parcela vai ser gerado automaticamente. Data da emissão, também gerado automaticamente.
Data do vencimento, também. Desconto até. Isso daqui tem até um comentário aqui para ele, ó. Conceder desconto até a data especificada, né? Pode ser que se o cliente, né, ele venha pagar antecipado, tá? Até essa data aqui, ele tenha um desconto. Se você for emitir um boleto, por exemplo, essa informação pode sair no boleto. Olha, caso você pague até o dia 5, você vai ter um desconto de 10%, tá? Muito bem, daí vem o valor, taxa de juro, taxa de multa, taxa de desconto, valor do juro, valor da multa, valor do desconto. Pergunta se emitiu o boleto, sim ou não. Aí vem aqui o nosso número do boleto, o valor recebido e o histórico, tá bom? Esse então, a nossa parte aqui do contas a receber, tá? Aqui embaixo nós temos ali controle de caixa em banco, o fluxo de caixa está por aqui também, né? Vindo para o lado de cá, nós vamos ter o contas a pagar, tá? Antes de chegar no contas a pagar, ainda aqui, ó, eu tenho uma outra tabela aqui vinculada direto à conta caixa, que são as configurações do boleto, né? Nós vamos emitir boletos, tá? E nós temos que ter armazenado no banco de dados as configurações do boleto. Que configurações são essas? A instrução que vai sair no boleto, nós temos duas instruções. O caminho que vai ser armazenado o arquivo de remessa, o arquivo de retorno, o caminho para o logotipo que sai no boleto, o caminho do arquivo PDF que vai ser gerado quando você for emitir o boleto lá no servidor, a mensagem que vai sair no boleto, local de pagamento, qual é o layout da remessa, se é KNAB 240, se é KNAB 400, aceite, espécie, carteira, tudo isso daqui é dado necessário para boleto, para controlar a emissão de boletos, tá bom? Daí vem aqui o código do convênio, código do cedente e dados de multa, juro, dia de protesto e nosso número anterior, tá? Quando nós estivermos aí construindo essa parte da geração do boleto, nós entramos em mais detalhes em relação a isso. Detalhe, eu vou logo colocar no Trello também. Grupo financeiro, emissão de boletos. Iremos emitir boletos bancários vinculados ao módulo contas a receber. A geração do boleto é feita no lado do servidor, tá? Então, pesquisar por componentes que possam realizar a geração do boleto no servidor, tá? Então, você já pode começar a fazer isso, tá? Vai pesquisando qual é um componente existente para o servidor que você usa, para o PHP, para o Node, para o C#, para o Delphi, para o Java, que nós possamos utilizar, então, para gerar os boletos, tá bom? Voltando aqui, então, esses então são os dados de configuração para o boleto, né? Os boletos aí são gerados de acordo com essas configurações aqui. Agora sim eu chego no lado do contas a pagar. O contas a pagar é meio que um espelho do contas a receber, ou vice-versa, né? Assim como eu tenho um lançamento a receber, eu tenho um lançamento a pagar. Assim como no lançamento a receber eu tenho a natureza financeira e o documento de origem, no lançamento a pagar eu também tenho o documento de origem e a natureza financeira, tá? Então no meu lançamento a pagar eu tenho o quê? Vamos ver. Eu tenho o documento de origem, a natureza financeira, tenho o fornecedor. Lá no lançamento a receber eu tenho o cliente, né? Aqui eu tenho o fornecedor, eu tenho que pagar um fornecedor, né? Aí do mesmo jeito, olha, a quantidade de parcelas, valor total, valor a pagar, data de lançamento, número do documento, a imagem do documento, isso aqui é uma coisa diferente, né? Nós não temos lá no a receber, mas temos aqui no a pagar. Ó. Tem um comentário aqui, armazena o caminho da imagem do documento caso seja escaneado. Então vamos lá no Trello. Grupo financeiro, imagem do documento. No lançamento a pagar, existe a opção
para informar o caminho da imagem do documento na tabela. Pesquisar por componentes que possam fazer isso. Pesquisar como o Flutter trata essa questão. Tá? Primeiramente, qual é o componente, o widget que nós vamos utilizar no Flutter para tirar a foto, né? Ou pegar uma imagem, tá? Caso nós estejamos utilizando o browser, né? Não necessariamente estaremos utilizando o celular, tá? Para pesquisar como o Flutter trata essa questão de importar uma imagem, tá? Essa é a questão. Pesquisar ainda como serializar essa imagem no Flutter e desserializar no servidor. Desserializar no servidor. Prontinho. Ok? Então temos aí algumas coisinhas para nós pesquisar, né? Você já vai pesquisando isso daí, tá bom? Então essa é a imagem do documento. Veja que eu vou armazenar o caminho da imagem. Eu vou armazenar a imagem no disco, não no banco de dados, tá? Alguns colegas preferem armazenar no banco de dados. Ok, para mim não tem problema, tá? Mas a minha estratégia aqui é armazenar a imagem no disco e não no banco de dados, tá? Daí vem o primeiro vencimento, o intervalo entre as parcelas e o dia fixo que eu coloquei naquela hora, como você viu, né? Muito bem. Daí, o meu lançamento a pagar vai ter a parcela a pagar. A parcela a pagar, assim como a parcela a receber, ela vai estar vinculada ao status da parcela, mesma coisa, tá? Ela vai ter um tipo de pagamento. Lá nós tínhamos o tipo de recebimento, né? Aqui nós vamos ter o tipo de pagamento, tá? Que pode ser diferente do tipo de recebimento. Mas a princípio é dinheiro, cartão e cheque, né? Se tiverem outro tipo de pagamento, nós vamos colocar, tá? Daí, assim como nós tínhamos lá o cheque recebido, né? Que nós temos o cheque emitido no contas a pagar. Aí é um pouquinho diferente, né? O cheque recebido lá, a gente está recebendo um cheque ou do cliente, ou de um terceiro, ou de um quarto, ou de um quinto, sei lá, tá vindo o cheque de alguém. O cheque emitido aqui é um cheque da empresa, né? Então esse cheque emitido, ó, ele vai ser pesquisado na tabela cheque, que vai pertencer à tabela talonário cheque, tá? Então nós vamos ter que cadastrar os talonários, ok? Você coloca aqui os dados do talão, ó. Tá? Número, status do talão, pode ser normal, cancelado, extraviado, utilizado. Daí para cada talão, você cadastra os cheques daquele talão. E um detalhe interessante aqui é o seguinte, ó. O ID do talão aqui é inverse. Significa que é uma tela mestre detalhe. Tá? Eu tenho o talão como mestre e os cheques daquele talão como detalhe, tá? Daí vem aqui o número do cheque, o status do cheque, que pode ser em ser, baixado, utilizado, compensado, cancelado, né? São os status que os bancos costumam utilizar, tá? E aí a data do status. Muito bem. Com isso, né, com os cheques já cadastrados no sistema, quando eu for emitir um lançamento a pagar, uma parcela a pagar, na verdade, tá? Eu vou pagar essa parcela, né? Eu posso utilizar um desses cheques emitidos aqui, ó. Quando eu for, então, informar os dados de emissão do cheque, primeiro eu importo um dos cheques que já estão cadastrados no sistema. Daí eu coloco o restante dos dados dele. Data da emissão, bom para tal dia, né? A data da compensação, o valor e para quem é que ele foi nominal, tá? Todo mundo está comentado, como você está vendo aqui embaixo, né? Para nós conseguirmos gerar os servidores e o cliente, tá? Então é isso. Isso feito, eu fiz alguma alteração, como você viu, vou aqui em banco de dados, sincronizar modelo, next, next, ele vai sincronizar o modelo para mim. Você vai receber esse DER, né, no seu repositório e você já pode começar a fazer testes com o gerador, tá bom? Se você encontrar alguma coisa esquisita, né, no momento de gerar os servidores, no momento de gerar o seu servidor, no momento de gerar as telas no Flutter, você vai colocando lá no Trello para a gente ir corrigindo o gerador, tá? Lembrando, né, da nossa estratégia de desenvolvimento. Tem um vídeo sobre isso lá no site da T2TI, né? Nossa estratégia é a seguinte, ó. Primeiro, cadastros base.
tá? Então nós estamos aí em vias de concluir o cadastro base, né? Eu já modelei aqui o financeiro para ver se eu encontrava mais alguma coisa diferente. De repente tem que alterar mais o gerador, né? Mas em breve eu já vou soltar o cadastro base completo, né? Você vai receber no seu repositório, você vai ver um vídeo também dele funcionando e vai receber todas as telas do cadastro base já prontinho para você utilizar, tá? Depois do cadastro base vem quem? Vem o bloco financeiro, que a gente está fazendo aqui agora, né? Até o final deste mês de abril nós queremos concluir também o bloco financeiro completo, tá certo? Que contém quem? Né? Os módulos contas a pagar, contas a receber, o controle de caixas e bancos, a tesouraria, o fluxo de caixa e a conciliação bancária, tá? E quais são os requisitos desses caras aqui? São os mesmos requisitos que você viu lá no Syscom, né? Se você não se lembra, volte lá no Syscom, lá no módulo 2, lá do Delphi, né? Enfim, dos outros módulos também, das outras linguagens, né? Você vai ver que tem os requisitos do Syscom. Aí nós falamos sobre os requisitos do bloco financeiro. Lá fica bem claro o que são cada umas, para que serve cada um desses módulos aqui, quais são os requisitos desses módulos, tá? É isso que a gente está fazendo nesse momento, modelando o bloco financeiro, né, utilizando o mesmo que a gente usou lá no Syscom, tá, com algumas pequenas diferenças aí, e vamos agora construir, né, os servidores e o cliente do bloco financeiro. Depois do bloco financeiro, quem é que vai vir? Tributação. Depois da tributação, compras, venda e estoque. Depois, NFE. Chegou aqui, na NFE, você já vai ter um mini RP pronto para comercialização. Você vai ter o cadastro, vai ter o financeiro, vai ter a tributação, compra, vendas e estoque, nota fiscal eletrônica, tá? Já começa a vender o teu sistema a partir daqui, tá bom? Daí nós temos NFCE e SAT, CTE, vendas, né? Terminando as vendas, que a gente vai fazer a gestão de comissões, a ordem de serviço e o AFV, nota fiscal de serviço eletrônica, loja virtual, CRM, SPED contábil e fiscal, GED, Business Intelligence e pronto. E a gente termina aqui com o BI lá no final, né? Isso tudo, né? O nosso objetivo é concluir tudo isso daqui dentro desse primeiro ano, né? Até ali setembro nós devemos concluir tudo isso daqui, tá? Daí você pode pensar, mas será que vai dar tempo? Agora sim, né? Porque nós temos agora o gerador, tá? O gerador ele vai ajudar muito, né? Essa parte manual de gerar telas, né? De construir a tela, de construir os arquivos do servidor, isso aí leva bastante tempo, tá? Com o gerador nós vamos economizar muito tempo mesmo, tá bom? Você vai ver agora que as videoaulas, né, elas vão se concentrar bastante, tá? Nessa parte de modelagem, dos requisitos, né? Nós vamos mostrar também a geração, mas é uma coisa meio que automática, né? Outra preocupação também que alguns colegas têm, tá? E com o gerador, será que eu vou aprender mesmo? Vai também. Por quê? Porque você já viu como fazer o manualmente, né? Você já viu como construir lá as classes do servidor manualmente, já viu como construir as telas manualmente, né? O que o gerador está fazendo é o que você já aprendeu a fazer, só que ele está fazendo de forma automática, né? E sempre que houver algo de diferente, aí nós vamos fazer manual, tá? Até porque o gerador não vai construir, já que é diferente, né? Eu vou ter que mostrar para você manualmente como é que eu vou fazer. Como essas questõezinhas aqui, ó. A imagem do documento, o gerador não vai fazer isso, eu vou ter que mostrar para você como fazer, né? Emissão de boletos, o gerador não vai fazer, vou ter que mostrar para você. Importar o arquivo FX ou FC, também o gerador não sabe como fazer isso. Sempre que aparecer algo de diferente, aí eu vou mostrando para você, né, passo a passo, na videoaula, como é que faz, tá bom? Então é isso, né? Ficamos por aqui nessa modelagem do grupo financeiro, tá? Na dúvida, né, não deixe de utilizar o teu quadro Trello aí, abre ticket de suporte, né, que nós estamos aqui a posto sempre para te ajudar, tá?